Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Agora, daqui a pouquinho, você vai poder acompanhar a 61ª, 61, sessão extraordinária aqui para você no plenário da Câmara dos Vereadores. Falamos já ao vivo daqui. Hoje é bom a gente dar uma relembrada para você como é que funciona a sessão. Faz tempo que a gente não fala, então é sempre bom que você saiba, você que acompanha as sessões em casa. Se não entende muito bem o tempo regimental, a gente vai aqui dar uma esclarecida para você. Começa com um pequeno expediente, onde até 6 vereadores podem se inscrever para falar por até 5 minutos. Portanto, o tempo regimental do pequeno expediente é de meia hora. Em seguida, passamos à tribuna livre, onde pode haver até 3 inscritos para falarem até 10 minutos cada, portanto também com tempo previsto de meia hora. Se não houver inscritos, passamos então à próxima parte da sessão, que seria o grande expediente. Grande expediente previsto para ter até 1 hora de duração. No grande expediente de hoje temos 37 itens, 27 são requerimentos de informação sobre diversos assuntos, um é de priorização de leitura de um projeto de lei do Executivo, que fala aí sobre o financiamento com a Caixa Econômica Federal para o programa Pro Transporte. Os outros 9 itens são de leitura e deliberação de projetos de lei. Então, portanto, esse é o grande expediente que pode durar até aí 1 hora. Depois passamos à ordem do dia. A ordem do dia pode durar até 2 horas. Hoje na ordem do dia são 14 itens, 6 prejudicados por falta de parecer, os outros projetos de lei que devem ser aqui deliberados e votados. Entre eles, um projeto polêmico que já foi aqui discutido, inclusive pela TV Câmara, no programa Câmara em Pauta, que está em primeira discussão e votação, sobre o projeto de cotas raciais para concursos públicos, aí, reserva de vagas para negros e indígenas nos concursos públicos da administração direta e indireta aqui no município de Guarulhos. Esse projeto hoje em primeira votação e discussão, há inclusive um substitutivo do vereador Lamé, do PTdoB, que quer incluir os idosos também nesse projeto. Em segunda discussão e votação, há um projeto interessante do Dr. Vitor da Farmácia, vereador agora do PROS, que quer obrigar o município a colocar baterias em semáforos, baterias de emergência, porque de repente quando você está andando, dá aquela chuva, aquela tempestade, cai energia, os semáforos dos principais cruzamentos ficam com problemas e aí essa bateria seguraria para que o semáforo não ficasse lá no amarelo piscante intermitente e pudesse funcionar normalmente no amarelo, vermelho e verde. Portanto, essa sessão de hoje, sessão de número 61, repito, que você vai acompanhar a partir de agora ao vivo aqui na TV Câmara e a gente volta durante a programação com mais flashes para você. Fique então com essa sessão e daqui a pouco a gente volta a conversar. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Boa tarde a todos. Árvore legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra o vereador pastor João Barbosa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela galeria, telespectadores que nos assiste pela TV Câmara. Senhor presidente, nesta tarde gostaria de falar a respeito de um projeto de autoria desse vereador, um projeto que fala sobre a campanha educacional de antitabagismo nas dependências das escolas públicas e particulares instaladas no município de Guarulhos. E esse vereador não poderia deixar de vir a esta tribuna para, agradecer a compreensão do nosso secretário de Educação, Moacir, que gentilmente nos acolheu numa reunião. Falamos sobre a importância desse projeto e ele de pronto nos acolheu e disse: olha, vereador, é projetos dessa natureza que nós precisamos para o nosso município. Nós precisamos tratar de assunto desta natureza na escola, orientar os nossos jovens de que esse é o mal, é a porta de entrada para as tamanhas drogas que nós temos implantadas dentro do nosso país. E hoje o município de Guarulhos também vive uma situação muito difícil, já fugiu do domínio da nossa polícia, já fugiu do controle, já se tornou um problema muito grave para o nosso município, para o nosso estado e, acima de tudo, para o nosso país. Então, nós gostaríamos de que esse projeto fosse acolhido por todos os diretores de escola, os professores, principalmente os pais de alunos, que pudessem nos ajudar nessa questão, que pudessem estar junto conosco nesta questão e que é de muita importância para os nossos filhos, para o futuro desse país, para o futuro desta nação. Nós não podemos deixar aqui de trabalhar, porque, mas o cigarro, mas o primeiro trago, seja o primeiro trago no cigarro, seja o primeiro trago no copo de cerveja, na latinha de cerveja, que é muito comum a gente ver hoje a juventude sendo, destruída dentro das baladas, as famosas baladas que não são investigadas, todo tipo de droga, todo tipo de crime, a saúde pública é cometido dentro deste lugar. Infelizmente, a fiscalização não tem sido tanto quanto deveria ser, porque ali é que surge o primeiro trago, é ali que a pessoa tem o primeiro contato com as drogas, com a bebida, e é a porta, para a destruição, E o custo para o nosso estado, o custo para os cofres do nosso país tem sido muito grande. O ano passado, nós tivemos a estatística só de problema de infecção pulmonar. Só infecção pulmonar morreram 220 mil pessoas no nosso estado, só de problemas nos pulmões. Isso, infecção leve, não é infecção de outra natureza, não. 220 mil pessoas, pastor, vereador Anistaldo. Então, e o tratamento, e o investimento que o governo, que os cofres públicos têm na tentativa de salvar, de trazer a saúde para esse doente, para esse paciente. E o transtorno que é causado dentro da família, as horas que a familiar pede, a angústia, o desespero, isso vem trazendo um transtorno muito grande. E esta é a nossa fala. Agradecer o nosso prefeito Sebastião Almeida pelo reconhecimento desse trabalho
E também não se esquecer que esse vereador, no momento oportuno, estará, sim, sendo acolhido pelo nosso prefeito Sebastião Almeida. Já temos informações de que nós podemos estar falando para que nós possamos falar sobre a Secretaria de Reintegração Social. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar diretamente com o nosso chefe do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Romildo Santos. Dá na mão do presidente. Quem resolveu aí? Senhor presidente, vereadores, público presente, boa tarde. Senhor presidente, eu vim aqui hoje à tarde, em primeiro lugar, deixar registrado, daqui o meu ex-professor Macedo, que deu aula para mim em 1983. Professor Macedo, hoje, na Escola do Aragon, onde o senhor deu aula para esse vereador aqui, hoje eu fui homenageado lá por 30 anos do Aragon. Foi uma homenagem bonita, várias pessoas da minha época, de 83, estavam lá no Aragon. Hoje é festa o dia inteiro, e passaram vários vídeos, tudo. E é com muito orgulho que eu fui na Aragon hoje no São Domingos, que é ao lado do escritório desse vereador, a Escola do Aragon, São Domingos. Então era Jardim Belvedere e fizeram uma grande festa lá, homenagearam várias pessoas, inclusive tem um funcionário que hoje é da casa aqui, que é o Josué, que é um bioquímico, que saiu lá do Aragon também, passou no concurso público dessa casa, e hoje à noite vai ser homenageado também no Aragon. Então eu fiquei muito feliz hoje com a homenagem. Quero agradecer aqui a diretora Sara e todos os professores, todos os alunos que fizeram essa homenagem para esse vereador e para as pessoas que passaram por lá. Outra coisa, senhor presidente, eu queria falar sobre o Clube Atlético Flamengo. Hoje eu recebi a primeira resposta do Clube Atlético Flamengo, senhor presidente, e eu queria dar uma lida rápida, senhor presidente. Referente à solicitação, o secretário adjunto de Esportes, Recreação e Lazer, Eduardo Rodrigues, o Dudu, ele disse o seguinte: a Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer não tem qualquer vínculo ou convênio com a Social Atlética Flamengo, por ser esta uma entidade privada voltada ao desenvolvimento do futebol profissional, atuando de forma autônoma. Neste sentido, não há como relacionar qualquer parceria ou investimento naquela entidade, pois esta não é obrigada a prestar contas de suas atividades. No mesmo sentido, no que tange a possíveis recebimentos de verbas públicas, seja em qualquer âmbito, a Secretaria de Esporte e Lazer não tem conhecimento. 3 de outubro de 2013, Eduardo, secretário adjunto. Senhor presidente, tem aqui também um jornal da data de hoje, por coincidência, Diário de Guarulhos. Copa São Paulo, o prefeito exige visibilidade. O prefeito só apoiará a Copinha em Guarulhos sob novas regras. Eu não vou ler tudo, que não vai dar tempo, mas eu queria dizer o seguinte: eu não entendi, senhor presidente, o vereador Gilvan, vereador Geraldo, outros vereadores, vereador Guti, que está chegando, se lá é privado, por que a prefeitura fez aquela arquibancada que eu lembro que foi mais de 10 milhões? E na resposta aqui da Secretaria de Esportes, eu fiz uma pergunta, um requerimento, não para a Secretaria de Esportes, eu fiz um requerimento para a Prefeitura Municipal de Guarulhos. Então qualquer secretaria que tem responsabilidade sobre qualquer verba que foi enviada para o Flamengo, teria que ter respondido que sim. E não responderam. Eu me lembro de 10 milhões de reais que foi enviado. Fiquei sabendo que funcionários da Secretaria de Esportes estavam lá alocados dentro do Flamengo, trabalhando para o Corinthians, e já se retiraram de lá. Houve esse ano a Copinha, onde a Prefeitura Municipal de Guarulhos investiu dinheiro, se não me engano, mais de 200 mil reais. E nesse requerimento, vereador Gilvan, não tem a resposta desses 200 mil reais. E por coincidência o prefeito já está falando aqui que não vai investir. Então, se não tem qualquer participação, eu fiquei sabendo que aquele jogador, o Igor, do Corinthians, a parte que cabe ao Flamengo de Guarulhos foi 450 mil reais. Cadê o dinheiro do Igor que foi vendido do Flamengo? Nós temos, vereador Guti, outro jogador, que inclusive marcou gol ontem no Flamengo do Rio de Janeiro, que saiu do Flamengo de Guarulhos. Cadê a venda desse jogador do Flamengo de Guarulhos para o Flamengo do Rio de Janeiro? E aqui está dizendo que é privado, autônomo. Então nós temos que fazer o seguinte:
fazer um levantamento de quanto foi investido no Flamengo e cobrar as pessoas devidas. Inclusive, o presidente que passou lá, o senhor Nasser, braço direito do prefeito Almeida, que todos sabem aqui que é uma pessoa que investe muito nas campanhas do PT. Então nós temos que abrir uma série de investigações. Tem mais aí algumas informações que estão chegando de outras secretarias. Só sei que o Flamengo de Guarulhos é um grande elefante branco, onde pessoas vêm de São Paulo, usam e abusam e depois vão embora e fica o problema. Dinheiro foi investido. E aonde está esse dinheiro? É isso que eu quero saber. Enquanto isso, o esporte da cidade é vergonhoso. Vereador Gilvan, hoje, na mesma escola que eu fui homenageado pelos 30 anos, lá teve um jovem que foi homenageado também, saiu do Aragão. Ele está na Seleção Brasileira de Handebol. Sabe qual é o time que ele representa? São Caetano do Sul. É uma vergonha para a cidade de Guarulhos perder os atletas para outras cidades só por causa de um uniforme, só por causa de um incentivo de uma viagem. Por que São Caetano consegue com 130 mil moradores, munícipes, e Guarulhos com 1,5 milhão com a sua estrutura não consegue? Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Heleno Metalúrgico. Boa tarde, presidente, a mesa composta aí, os vereadores, as vereadoras, o público aqui presente, as pessoas que nos assistem através da TV Câmara. Mas o que me traz nessa tribuna aqui é a matéria elaborada pela Folha Metropolitana sobre a criação de empregos, mais localizado aqui na Central de Guarulhos. Mas o que eu trago aqui também são mais dados específicos em relação ao nosso país. Lerei numa breve fala. O Brasil registrou a abertura de 211.068 vagas de trabalho em setembro. O melhor desempenho mensal do ano, segundo o Cadastro Geral de Empregos e Desempregado CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira, no dia 16. Pesquisa da Reuters, feita com analista do mercado, mostrou que a mediana das expectativas era de abertura de 148 mil vagas em setembro, com as projeções variando entre 60 mil e 170 mil postos de trabalho. Em agosto havia sido criados 127.648 postos de trabalho com carteira assinada na série sem ajustes. No acumulado do ano, foram criados 1.037.752 empregos com carteira assinada. Na comparação sem ajuste, é 1.323.461 vagas na série ajustada. O que engloba os dados informados pela empresa fora do prazo. Em 12 meses foram criados 984.573 postos de trabalho com carteira assinada, na leitura com ajuste. Mas o que me traz também aqui também, o que está tramitando em Brasília, um projeto do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, e atual senador. Lerei também aqui para que todos tenham ciência, a vantagem de ser aprovado na Câmara, que vai ao encontro da nossa categoria da classe trabalhadora. Atualmente as empresas podem reduzir até 6% do salário dos empregados. O projeto do ex-presidente Fernando Collor segue agora para a Câmara, dia 16 de outubro de 2013. Ricardo Brito, Agência do Estado, em Brasília. Os trabalhadores terão direito à isenção do custeio do Vale Transporte, cabendo ao empregador bancar integralmente as despesas. A determinação foi aprovada nesta quarta-feira, dia 16, pela Comissão de Assuntos Sociais, KS, no Senado, em decisão terminava. Agora, a proposta de autoria do senador ex-presidente Fernando Collor, do PTB e Alagoas, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, exceto se ocorrer um recurso para levar a matéria para o plenário da Casa. Por conta da lei de 1985, as empresas podem atualmente deduzir até 6% do salário dos empregados para custo com transporte.
cabe aos trabalhadores arcarem com os valores do Vale Transporte que excederem esse percentual. Na justificativa do seu projeto, Collor argumentou que o Vale Transporte adotado aos poucos pela empresa nesses quase 30 anos de vigência da lei, tornou-se atualmente a principal fonte de financiamento para o transporte urbano e é responsável por cerca de 50% do faturamento do setor. Segundo o autor da proposta, a isenção significa um aumento muito considerável para a renda do trabalhador dentro de um atual contexto do acirramento da proposta inflacionária e consequente queda do seu poder de compra. A matéria foi apresentada no final de junho deste ano, ou seja, após o início dos protestos de rua que tomaram contra o país e tiveram como um dos principais motes iniciais o preço da tarifa do transporte coletivo. O senador do PTB disse que as eventuais despesas adicionais das empresas que arcarem com todo o custo do Vale Transporte são passíveis de ser abatidas de sua receita para fim de apuração do lucro tributável. O relator da matéria da comissão, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, concordou com o Collor e destacou que o abatimento não trará prejuízos para as empresas. Trata-se, sem dúvida, de medida ousada, porém necessária para garantir os trabalhadores do nosso país em conquista tão necessária. Ainda mais ser considerado como muito bem ponderou o autor da proposição. Para concluir, presidente, que a alteração fará grande diferença no impacto do orçamento dos empregados e não causará tanto impacto nos custos das empresas, afirmou Paim. E concluindo aqui, eu gostaria de deixar enfático aqui que o Major Olímpio do PDT, candidato já é pré-candidato a governador, está numa discussão acirrada e nós não podemos nos calarmos do que aconteceu recentemente, que foi postado em Facebook e passou no Fantástico também, um policial que adentrou ali, foi defender um cidadão, um trabalhador e teve que abordar aquele assaltante, e hoje esse policial, em vez de ser considerado como herói, está sendo suspenso da Polícia Militar, está afastado por 6 meses. Então eu deixo aqui essa indignação e peço que os vereadores também sejam solidários a esse militar que tantos nos defende, tantos defende a classe trabalhadora. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Gilvan Passos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, é com alegria e com tristeza, senhor presidente, que eu olho as galerias desta casa nesta tarde. Com alegria de ver trabalhadores que por muitos anos fizeram um transporte digno na nossa cidade, um transporte a qual, enquanto muitas linhas de ônibus iam até alguns bairros, eles sempre estiveram na frente. Com tristeza pelo descaso que, infelizmente, a Secretaria de Trânsito teve com esses trabalhadores. Até hoje não foi feito nada em prol da categoria. Desde o início do ano foram feitas reuniões, talvez vai acontecer isso, talvez vai acontecer aquilo, e até hoje não aconteceu absolutamente nada. Então é com tristeza que a gente vê esses trabalhadores aqui passando por necessidade, passando por dificuldade, sem ter o seu trabalho, a qual sempre desempenharam tão bem. Quando há interesse, como foi na sexta-feira passada, a liberação do ISS, da isenção de ISS para os empresários da nossa cidade de ônibus, passou-se rapidamente isso. Mas quando é para nós lutarmos por aqueles que realmente precisam do trabalho, infelizmente não foi feito nada. Não é que nós fomos contrário ou somos contrário à redução de passagem de ônibus, como bem explicou aqui nas sessões passadas, principalmente o vereador
Paulo Sérgio, um homem técnico, um vereador técnico, que quando usa a tribuna desta casa, realmente com conhecimento, ele consegue passar para os demais vereadores realmente aquilo que às vezes nós não conseguimos entender. E eu entendi a explicação dele. Mas é lamentável que para os empresários de ônibus tudo é possível, mas quando se trata do trabalhador, é não, é borracha, é paulada, é não. E isso nós não podemos admitir na nossa cidade. Nós não podemos admitir uma falta de respeito, uma falta de vergonha, de posição que até hoje, lamentavelmente, o secretário de transporte da nossa cidade, infelizmente, até hoje, não disse absolutamente nada para essa categoria. Estou aqui também já ciente que daqui a pouco o munícipe, se assim ele me permite a chamá-lo, o Nefinho, vai fazer uso da tribuna livre. E eu tenho certeza que também é um batalhador desta categoria. E eu tenho certeza que o seu pronunciamento vai acrescentar e muito a esta casa, porque esta casa também precisa tomar uma posição referente a isso. Até hoje, infelizmente, não foi agendado nenhuma conversa, nenhum diálogo com esses trabalhadores. Então, gringo, é lamentável o que nós estamos assistindo. Semana passada, um vereador chamou a oposição, não me recordo o nome do colega, de esquizofrênico. A oposição era esquizofrênica nesta cidade, porque tinha vereador que andou durante o dia com os pirueiros, pelas ruas da cidade, levando um caixão, que queria o trabalho deles e que quando veio um projeto para abaixar o preço da passagem, ele votou contrário. Em nenhum momento eu votei contrário a aumentar preço de passagem nenhuma. O que eu votei contrário foi a anistia até 2017 do ISS dos empresários. Isso eu votei contra. Jamais vou votar contra, jamais ao preço de uma passagem. Mas isso é outra coisa. Eu só queria deixar registrado isso, que hipótese alguma eu votei contra, para concluir, senhor presidente, a abaixar preço de passagem. E não me arrependo, nenhum momento, dos dias ou das noites a qual eu vim aqui neste plenário, quando boa parte dos senhores e das senhoras encontravam acampados aqui. Não me arrependo nenhum momento de ter andado por as ruas desta cidade pedindo justiça. Não me arrependo nenhuma reunião que eu fui com os senhores. Me arrependo sim de não ter sido mais radical. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, dou por encerrado o pequeno expediente. Passemos à tribuna livre. Com a palavra, o senhor Nefe Antônio Castro Tales, por 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Eduardo Soutur, senhores vereadores da casa aqui presente, vereadoras, a imprensa presente, aos amigos e a classe que com grande satisfação aprovei quando o secretário de transporte, como queridos chamam os pirueiros.
Hoje o que me traz essa casa, senhor presidente, senhores vereadores, é a grande insatisfação popular sobre o transporte municipal da nossa cidade. Um transporte falido, um transporte acabado, um transporte aonde não dá condições nenhuma para os nossos munícipes. Temos aí, como muito bem disse o vereador Gilvan Passos, um secretário que sequer mora na cidade de Guarulhos, que sequer conhece o Jardim Álamo, que sequer conhece o Santo Afonso e que sequer conhece as necessidades da nossa população. Vim aqui porque não dá mais para ficar quieto. Gostaria eu de não estar aqui, neste momento, fazendo o que eu estou fazendo. Gostaria de estar aqui agradecendo. Mas, infelizmente, senhor presidente e senhores vereadores, eu tenho que falar, eu tenho que representar. E hoje, eu não só falo como munícipe, eu não só falo como ex-secretário de transporte desse município, mas falo também, falo em nome dos pirueiros aqui presentes e em nome de 30 mil assinaturas colhidas em apenas 5 dias, mostrando a insatisfação popular. São 30 mil assinaturas de vários bairros diferentes, insatisfeitos com o nosso transporte. Aqui faço um apelo aos senhores vereadores, que principalmente a base do senhor prefeito, não quero acreditar que o senhor prefeito tenha comunhão com o senhor secretário. Não quero acreditar, porque a sua incompetência é muito grande. A sua inexperiência mostra o que está acontecendo. O Tribunal de Contas, mais uma vez, vai anular uma licitação dos transportes nessa cidade. O Ministério Público sequer, quando se fez o acordo do TAC, que era o termo de ajuste de conduta com a prefeitura, com o prefeito, com o seu secretário, sequer foi cumprida. Isso já fazem 2 anos. Fui surpreso ontem pelo noticiário da Folha Metropolitana, do senhor promotor está pedindo que seja cumprido esse TAC. Agradeço ao senhor promotor Zenon Lotufo, mas também sinto por ele estar 2 anos atrasado. Sinto por ele estar 2 anos atrasado, porque este TAC deveria ser cumprido em 180 dias, senhores, e não foi cumprido. Mas tenho certeza, e acredito ainda no senhor Zenon Lotufo, que irá tomar as providências, pois não é só como ele coloca, que não foi cumprido com a questão dos deficientes, mas não foi cumprido também com a classe, com a inclusão da classe dos pirueiros no sistema de transporte dessa cidade. Um transporte que criei e que legalizei em 1998, com 85% de aprovação da população da cidade de Guarulhos, que devem estar nos anais da Secretaria da Administração Pública. Foi assim que nós aprovamos, vereador Romildo, foi assim que nós aprovamos a classe, com a aprovação popular, e assim que deve ser feito. E agora vem através de manobras, sei lá por quê, imagino, pode ser, acho que acredito que sei, mas não posso falar. As manobras que tiraram esses cidadãos, pais de famílias do transporte, e que hoje vem concluir que o transporte é necessário, porque está sendo faltado ônibus. Munícipes estão há mais de 1h30 esperando ônibus. Aqueles que supriam a necessidade de quando nós levantamos, estão de fora do sistema hoje. Então eu peço àqueles que são aqui interlocutores, vereador Gilvan, do prefeito, que intercedam junto ao prefeito.
pois esse secretário sequer tem condições mais de estar onde está, porque não tem competência para isso. Falo, repito e falo como ex-secretário de transportes dessa cidade, com conhecimento do que tenho. Não é possível mais a nossa cidade sofrer com esse transporte que aí está, atendendo a pessoas exclusas, a interesses exclusos. Essa casa tem que tomar uma providência, senhor presidente. Eu peço aqui, como cidadão, vereador Gilvan, que essa casa pelo menos instaure uma comissão especial de inquérito sobre o transporte dessa cidade, porque não é possível mais acontecer o que está acontecendo neste município. Sim, bem colocado pelo nosso amigo, já ia ser colocado. Além disso, senhor presidente, senhores vereadores, outros, agora talvez já recolhidos, ônibus circulando de outros municípios, fazendo atendimento de transporte nessa cidade, enquanto munícipes de nossa cidade, como os pirueiros, sem trabalho, sem levar condições para sua família e sem transporte digno, estão fora do sistema. Senhor presidente, senhores vereadores, desculpem aqui o desabafo, mas eu não posso mais me calar perante essa situação. Este secretário, senhor Atílio, está falindo o nosso município na questão de transporte. Um cidadão que não reside na cidade de Guarulhos, desrespeita os guarulhenses e desrespeita também autoridades legislativas dessa casa. Quem ele pensa que é? Sequer atende uma autoridade, um vereador, e se debocha. Imagine o que faz com os munícipes que será atendido, ou com essas pessoas aqui que estão dependendo de ser atendida na secretaria, senhores vereadores. Sequer os senhores são atendidos. Isso é um cúmulo. Eu faço um apelo aqui ao senhor Almeida, para que tenha um pouquinho mais de dignidade, que limpe essa secretaria dessa sujeira que aí está, chamado senhor Atílio. Não pode continuar mais assim. O TSE, não sou eu que falo sobre a incompetência, são as várias tentativas de licitações que várias vezes canceladas pela própria justiça, senhor vereador. O próprio Ministério Público se levantando contra o transporte dessa cidade. Não é verdade? Esses cidadãos, amigos, não só amigos, como necessários para a nossa cidade, como já repeti, estão fora do sistema, sendo que o TAC, o termo de ajuste de conduta, obriga que os cidadãos, que esses aí que estão, pirueiros, como carinhosamente gosto de chamá-los, deveriam estar no sistema e não fora. Então eu faço um apelo aqui também ao Ministério Público, à OAB, aos vereadores, ao presidente da casa e ao sistema de transportes que é administrado pelo senhor Almeida. Senhor prefeito, olhe com mais carinho pelos cidadãos, olhe com mais carinho pela nossa cidade. Eu acredito em Vossa Excelência. Eu quero aqui, agora, passar em mãos estas 30 mil assinaturas
que foram colhidas, como eu disse, em 30 dias, em 5 dias úteis. Em 5 dias, 30 mil assinaturas. Eu quero passar a mão para que as providências sejam tomadas, porque aqui estão a vontade popular, não é a palavra do Neftales Filho aqui não. Senhor presidente, eu gostaria de passar em mãos de Vossa Excelência para que providências sejam tomadas de acordo com como deve ser tomada através dessa casa, pois aqui foram eleitos para que também defendesse a classe e os interesses públicos da nossa cidade. Para concluir, Defim. Para concluir, eu agradeço a atenção de todos, agradeço as palavras do vereador Gilvan, muito obrigado. A luta continua e nós vamos continuar aqui. Vamos estar dependendo, vamos estar nas barras da justiça e acreditamos, quero acreditar eu que o prefeito não tenha conluio com esse secretário e que o expulse desse município o mais rápido possível, porque é incompetente. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, presidente. Não havendo mais nenhum orador inscrito para a tribuna livre, dou por encerrada a tribuna livre, passemos ao grande expediente. Informo aos senhores edis que o vereador Elmer Japonês solicitou licença para tratamento de saúde por 15 dias, de 16 a 30 de outubro. O primeiro suplente do PSC, senhora Helena Sena, desfiliou-se do partido, ocorrendo uma reclassificação nas suplências. O atual primeiro suplente do partido, senhor Joel Bonfim, encontra-se presente à sessão, ou convidamos a entregar a documentação necessária, prestar o compromisso regimentar e assinar o termo de posse. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e da promoção do bem geral e do município e do povo. Declaro empossado no cargo de vereador o senhor Joel Bonfim. Recebo neste momento do senhor Joel Bonfim uma solicitação de licença para tratar de assuntos particulares por 30 dias, de 17 de outubro a 15 de novembro, devidamente deferida pela presidência. Tendo em vista que o atual segundo suplente do partido, senhor Cláudio, encontra-se presente à sessão, ou convidamos a entregar a documentação necessária, prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem-estar geral do município e do povo. Declaro empossado no cargo de vereador o senhor Cláudio. Designo o governador professor Auriel para substituir o vereador Elmer Japonês nas seguintes comissões: Esporte, Lazer e Turismo como membro, Trânsito e Direitos Humanos como secretário, Defesa do Direito das Crianças como presidente. Informo aos senhores edis que a vereadora Verinha Souza solicitou licença para tratamento de saúde por 15 dias,
de 16 a 30 de outubro. O primeiro suplente da coligação PRTB-PT-B, senhor Tico Emerson, compareceu a esta dignidade no dia de hoje, entregou a documentação necessária, foi empossado no cargo de vereador e licenciou-se para tratar de assuntos particulares. Por 15 dias. O segundo suplente da coligação, o senhor José Carlos Mordidinho, compareceu a esta dignidade no dia de hoje, entregou a documentação necessária, foi empossado no cargo de vereador. Ele quer vir e falar e usar a palavra, Mordidinho. Vai deixar? Cadê ele? Licenciou-se para tratar de assuntos particulares por 15 dias, de 17 a 31 de outubro. O terceiro suplente da coligação, senhora Dalmira Abreu, encontra-se presente à sessão. Convidamos a entregar a documentação necessária, prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Boa tarde a todos. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis, exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, e na defesa da liberdade e da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Declaro empossado no cargo de vereador, senhor Adalmir Abreu. Recebo neste momento do senhor Adalmir uma solicitação de licença para tratar de assuntos particulares por 15 dias, de 17 a 31 de outubro, devidamente deferida pela presidente. Tendo em vista que a quarta suplente da coligação, senhora Maria Ed Lages da Silva, encontra-se presente à sessão, a convidamos a entregar a documentação necessária, prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Boa tarde a todos. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis, exercer o meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa, na liberdade, na justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município do povo. Declaro empossada no cargo de vereadora a senhora Maria Ed Lages da Silva. Designa o vereador Lamé para substituir a vereadora Verinha na presidência das comissões permanentes de desenvolvimento urbano e da mulher, enquanto perdurar o afastamento. Encontram-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 16, sessão extraordinária de 11 de outubro. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 17, sessão extraordinária de 11 de outubro. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Encontram-se sobre a mesa os balancetes do IPREF e do SAAI, referente ao mês de setembro. Encontram-se sobre a mesa os pedidos formulados pelo Executivo Municipal, solicitando prorrogação de prazo para responder os seguintes requerimentos. Número 5625/13. De autoria do vereador Heleno Metalúrgico, que solicita informações referentes aos serviços de poda de árvores realizados pelo Executivo Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan Passos. Estou aqui do lado do nosso líder, com o nosso voto contrário. E eu gostaria de vistas... É individual, então o meu voto, senhor presidente, é contrário.
queria vistas também do IPREF, senhor presidente. Tá, defiro o pedido do IPREF. Deixa eu colocar em votação, vereador Romildo, que aí eu já... Em votação. Senhor presidente, o voto desse vereador é contrário. Voto do vereador Romildo Santos contrário e do vereador Gilvan Passos contrário. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestam. Aceito o pedido, comunique-se. Pedido número 5649/13, de autoria do vereador Dr. Vitor da Farmácia, que solicita informações sobre a existência de processos de desapropriação para as áreas próximas à Rua Hélio de Souza e Avenida Prefeito Antônio Prats, no Jardim Fortaleza. Em votação, pela ordem, vereadora Edna. Isso aqui, né, que eu sou baixinha. Aqui não dá para subir, né? Vai cair. Senhor presidente desta Casa de Leis, nobres colegas vereadores, amigos, família Edna, público em geral. Hoje, ao tomar posse da Câmara Municipal de Guarulhos, gostaria de salientar que é com extrema satisfação que eu faço. Mas para que isso se concretizasse, quero agradecer a Deus, primeiramente, que está sempre comigo, pois sem Ele esta jornada não seria cumprida. Obrigada a todos. Posso marcar aqui? Em votação, com voto contrário do vereador Romildo e vereador Gilvan. E vereador Geraldo Celestino. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestam. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Esse vereador contrário, senhor presidente. Já tinha anunciado seu voto. Aceito o pedido, comunique-se. Pedido número 5716/13, de autoria do vereador Elmer Japonês, que solicita informações referente à lombada localizada na rua Laje Pintada, altura do número 262, no bairro Jardim São João. Em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan Passos. Sou contrário, senhor presidente. Voto contrário, vereador Gilvan Passos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Voto contrário. Com voto contrário, vereador Pela ordem, Romildo presidente. Santos. Pela ordem, vereador Guti. Consignar meu voto contrário. Voto contrário, vereador Guti. Pela ordem, Geraldo Celestino. Voto contrário, vereador Geraldo Celestino. Aceito o pedido, comunique-se. Pedido número 5718/13, de autoria do vereador Elmer Japonês, que solicita informações referente... É a mesma? É a mesma? É que é outra rua, presidente. Não, Aqui é Laje e aqui também. Peraí. É o número que é diferente só. Só o número. Pedido número 5718/13, de autoria do vereador Elmer Japonês, que solicita informações referentes à lombada localizada na rua Laje Pintada, altura do número 212, no bairro Jardim São João. Em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestam. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan Passos. Meu voto é contrário, senhor presidente. Voto contrário, vereador Gilvan Passos. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, meu voto contrário. Voto contrário, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, depois que terminar a votação, eu gostaria de justificar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Guti. Consignar meu voto contrário. Voto contrário, vereador Guti. Aceito o pedido, comunique-se. Para justificar o voto, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, demais vereadores, público presente. Primeiro, aproveitando esse espaço, senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar a vereadora Edna, né, pela estar assumindo hoje a cadeira. Vereadora Edna, que é tia da minha esposa, né, da Sidneia. Parabéns, né? Nossa tia, né? Que a tia, casei com ela, então é nossa tia. E eu queria dizer o seguinte, que a Edna é uma guerreira. Me lembro em 2002,
quando a Edna não era ainda presidente da associação Nosso Lar, Nosso Teto. E esse vereador que fala foi um dos que ajudou na eleição para que ela ganhasse a presidência ali no Jardim Marilena, no Lar Nosso Teto. Então, de lá para cá, eu tenho certeza que ela, com punho de ferro, está segurando a presidência lá e fazendo um belo trabalho. Não é à toa que está hoje aqui sendo vereadora, assumindo a cadeira municipal. E quem sabe, continuando assim, Deus sabe de todas as coisas, né? A senhora estará aqui com a gente, aqui batalhando. De preferência na oposição, para bater um pouquinho no prefeito que não está trabalhando. Obrigado, senhor presidente. Respondendo agora, senhor presidente, a justificativa do voto do vereador Elmer Japonês, se não me engano, de uma lombada, né? Acabei de receber uma informação de um jornalista, senhor presidente, que o senhor vê como que nós falamos aqui do secretário Atílio. Mais uma vez, ele fez uma lombada na Joaquim Manuel Isidoro, né, no número 151, mais ou menos. A Secretaria de Trânsito e Transportes deveria o mais... Manuel Isidoro Martins. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Essa lombada não foi pintada e acabou de acontecer 2 acidentes dessa lombada. Então a Secretaria de Trânsito e Transportes, ela tem que ter um critério rigoroso com isso, que pode salvar vidas e também como pode perder vidas. Na realidade, o secretário de Transporte está mostrando a cada dia a sua incompetência. Pega essa firma, vereador Eduardo Barreto, lá de Campinas, lá da terra de origem dele, né, terra natal de origem, e contrata essa firma para sair de lá de Campinas para poder vir aqui com o caminhão para fazer as lombadas. Só que não vem para cá, vereador Jesus. Vai primeiro lá para Santa Isabel para poder pegar o material, para jogar no caminhão, para poder chegar até Guarulhos. Só faz 2 lombadas, 3 lombadas por dia. Isso é uma vergonha. O secretário Atílio, ele tinha que pedir para sair. É o melhor que ele poderia fazer para essa cidade. Nós já tivemos problemas sérios com o secretário de Transportes, mas com o Atílio, eu acho que é um dos piores. O secretário Atílio, ele está brincando de ser secretário. Cada vez mais o trânsito dessa cidade fica conturbado. Cada vez mais o serviço é ineficiente. Vocês vejam pelas lombadas, vocês vejam pelas sinalizações, vocês vejam, vereador Heleno, pelas coberturas dos pontos de ônibus. Eu recebi agora há pouco um relatório que me entregaram aqui, fora da resposta do meu requerimento, vereador Lamé, onde Guarulhos tem 2.374 pontos de ônibus, querendo então justificar os 900 pontos de ônibus que eles disseram que reformaram. Mas a lei orgânica do município, no capítulo 9 do artigo 174, diz o seguinte, que tem que ter cobertura, tem que ter banco e tem que ter a placa do itinerário dos ônibus. E não tem. Eu já estou entrando aqui, o documento já está pronto com uma comissão processante, onde essa casa terá que aprovar. Se não aprovar, eu entrarei no Ministério Público. Só não vou dar entrada hoje, doutor Laércio Sandes, porque ainda falta as fotografias dos pontos de ônibus que não tem cobertura. Assim que eu tiver todas as fotografias com endereço, com tudo, eu vou anexar nesse meu pedido e, consequentemente, a cassação do prefeito Almeida. Porque o prefeito Almeida deveria puxar a orelha do secretário Atílio. Porque a responsabilidade é do prefeito quando ele indica um secretário. E quando o secretário não executa o serviço, a nossa obrigação é avisá-lo. E avisando, nós já estamos avisando ele há bastante tempo. E nenhuma providência ele toma. Então, se ele não toma providência, tomamos nós. Essa é a nossa obrigação. Fomos eleitos para poder fiscalizar. Fomos eleitos para melhorar o trânsito da cidade. Fomos eleitos para muitas outras questões. Mas como o meu voto foi contrário, senhor presidente, nesse requerimento do vereador Elmer, porque realmente não vejo condição nenhuma e justificativa, vereador Gilvan, vereador Guti, para prorrogar mais uma vez a resposta de requerimentos de vereadores dessa casa. A prefeitura tem uma estrutura monstro, enorme, grande e pessoas capacitadas. Então eu não sei o que está acontecendo na prefeitura. No meu primeiro mandato, nos 4 anos, nunca houve esse tipo de manobra, de prorrogação de resposta de requerimento. E agora a gente vê que o secretário Atílio, cada vez mais, ele faz a prorrogação de pedidos
como também o vereador secretário, professor Moacir. São dois que, se juntar os dois, não dá um. Não dá um, senhor presidente. Na realidade, são dois camaradas. Eu acredito que o Moacir, ele deveria até vir para essa casa, voltar para essa casa, ser vereador, para que a gente possa debater tudo o que ele fez na administração pública. E esses 5 milhões de reais que vai ser gasto com leite, senhor presidente, para finalizar, faltam 12 segundos, são uma vergonha, senhor presidente. 5 milhões de reais, aí dá para fazer tanta coisa, senhor presidente. Mas eu vou voltar daqui a pouquinho para falar sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Guti. Para justificar o voto. Com a palavra. Bom, primeiramente, gostaria de justificar o seguinte. Eu justifico o meu voto por ter votado contrário, simplesmente porque é um festival de chegar nessa casa, pedido de prorrogação de prazo para responder um requerimento de vereador. Considero isso uma afronta ao trabalho do vereador. Obviamente que um ou outro, casos específicos, casos que demandem muito mais tempo de levantamento, obviamente que a prorrogação é válida, né? Legal ela sempre vai ser, mas de uma maneira natural do tratar entre os poderes legislativo e executivo, eu não vejo com bons olhos tudo que é requerimento pedir prorrogação. Isso minimiza o trabalho do vereador. E estamos falando de um vereador de base, que está pedindo informações sobre a pintura da lombada, que isso realmente é questão também, não só de trânsito, é questão de segurança. A partir do momento que você ficar inseguro nas ruas, ao conduzir seu veículo, conduzir seu carro, sua bicicleta, enfim, não tem regra, as regras começam a faltar, né? Fica temerário. Então, senhor presidente, eu acho que os vereadores, se me permite uma humilde sugestão, chamar uma reunião com todos os vereadores e rever muitos valores aqui dentro. Porque, infelizmente, a Câmara está ficando à mercê do Executivo. Estamos virando simplesmente uma extensão. E extensão aqui não é extensão do Executivo. Tanto que cada vereador aqui foi eleito pelo seu voto, pelo seu trabalho na rua, o que demonstrou de intenção, ou no caso da reeleição, o que trabalhou para merecer o voto e, mais uma vez, trabalhar aqui nessa casa. Não acho justo a Prefeitura, o Executivo, começar a pautar o que vai acontecer dentro dessa casa. Isso não pode acontecer de forma alguma. Então fica aqui a minha indignação e, já que estamos falando de transporte, né, que esse requerimento versa sobre o trânsito e o transporte, a pasta trânsito e transporte, há poucos momentos veio o Nef Tales Filho, né, veio falar aqui, o Nefinho, sobre algumas ingerências no transporte público. E desde que chegou, né, vereador Gilvan, Vossa Excelência esteve comigo e mais alguns vereadores, no caso particular aí do transporte dos pirueiros, da lotação, estivemos várias vezes na Secretaria de Trânsito e Transporte, em reuniões com o secretário, e ele em nenhum momento ajudou, em nenhum momento teve algo que realmente mudasse a vida dessas pessoas que ficaram desempregadas da noite para o dia. E não estamos falando somente delas, estamos falando do transporte. Os senhores se lembram, os senhores que nos acompanham pela TV Câmara, tivemos sessão extraordinária semana passada, vereador Toninho Magalhães, para votar a redução do ISS. E realmente a redução passou, né? A tarifa hoje custa R$3. Já custava antes da redução, aqui votada na sexta-feira. Mas, para minha surpresa, infelizmente, li uma declaração em algum veículo hoje da cidade, algum jornal da cidade, e o prefeito do município de Guarulhos, o prefeito do Partido dos Trabalhadores, disse que não garante, que não vai sofrer reajuste a tarifa ano que vem. Então, por que reduz o ISS, vereador Gilvan? Por que reduz?
Se não vai congelar a tarifa e vem agora, depois que votou, né? Eu não tinha clareza, por isso me abstive na votação, porque o projeto estava muito abstrato. E segundo o vereador do partido do prefeito, cujo requerimento que ele obteve resposta, tinham valores ali que nenhum empresário, em qualquer ramo, até mesmo no transporte, ia conseguir operar. Ou seja, o déficit hoje passa de 20 milhões, né? Com a redução do ISS, ainda vai cair, mas vai continuar deficitário. Agora eu pergunto, quem consegue operar numa cidade, quem consegue exercer qualquer tipo de empreendedorismo, qualquer tipo de trabalho, tendo prejuízo? Ninguém consegue. Todo mundo precisa ter a manutenção da vida, se manter. Agora, vem depois que passa a redução do ISS e declara no jornal, já sinaliza que provavelmente a tarifa não vai ser mantida, ou seja, ela vai ser aumentada para o ano que vem, aí é brincadeira. Aí é brincadeira de mau gosto com o munícipe. Já não basta o aumento absurdo, abusivo do IPTU. Agora, votamos para reduzir o ISS e a tarifa não abaixa? Eu não entendo. Se você quer beneficiar a população através de isenções, tem que beneficiar a população diretamente, chegar até ela, não parar no meio do caminho e beneficiar um ou outro. Tem que beneficiar todo mundo. Então fica aqui a minha indignação, não acho justo e ainda não foi tomada, para concluir, senhor presidente, a decisão ainda de reajuste não foi tomada. Peço para que o senhor prefeito tenha bom senso, se norteie bem e não aumente esse ISS, porque a população de Guarulhos não aguenta mais pagar tanto tributo, tanto imposto, realmente está ficando muito caro. Daqui a pouco é mais fácil morar em Mônaco do que morar em Guarulhos, vai sair mais barato pelo menos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan Passos. Para justificar o voto, senhor presidente. A palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, antes de estarmos aqui justificando, eu quero saudar a vereadora Edna, que tomou posse no dia de hoje. Boa sorte a ela, sabemos aí do seu trabalho, parabéns a ela, a toda a sua família. Também ao vereador Cláudio Silva, que também está assumindo no dia de hoje. Boa sorte, Deus te abençoe também. Tenho certeza que para o senhor estar aqui hoje não foi fácil, mas tenho certeza que cada um que depositou o voto em Vossa Excelência é porque o conhece e sabe do seu caráter. Boa sorte. Senhor presidente, votamos contrariamente, porque sabemos da preocupação do vereador Elmer Japonês, não só dele, tivemos aqui requerimentos também do vereador Heleno, que também foi pedido prazo de prorrogação. Nos causa estranheza, porque são requerimentos para colaborar, para dar informações para a população. População essa que votou em um vereador, que confia num vereador, e o vereador vem aqui para trabalhar, para exercer a sua função. Cada secretaria a gente sabe de quantos funcionários dispõe cada secretaria. E de repente, chega-se requerimentos de vereadores e vem pedindo mais prazo. É algo preocupante. É algo mais... Quantos? 20 mil funcionários, diz aqui o vereador Guti. Quer dizer, quantas pessoas trabalhando e não conseguem informar esta casa e informar os vereadores com assento aqui nesta casa de perguntas que são feitas. Outro dia tivemos também do vereador Daniel Soares, que fez requerimentos e que também pediram prorrogação de prazo. Sabemos aqui, vereador Daniel Soares, vereador Heleno, vereador Laércio, todos os vereadores, vereador Elmer, vereador Romildo, que todos os vereadores desta casa trabalham, querem informações, precisam dar informações para o munícipe. E aí nos nossos gabinetes, nos nossos escritórios, sempre um munícipe perguntando, vereador Daniel Soares, você tem resposta? Você tem resposta? E muitas vezes, vereador pastor João Barbosa, não acredita quando nós damos essa informação.
Não, essa informação ainda não veio, essa informação vai vir para concluir, senhor presidente. Porque a secretaria ainda não deu essa informação. Então isso é preocupante, ainda mais quando se vem da Secretaria de Trânsito desta cidade. Secretaria esta que tem vários funcionários, que tem um orçamento maravilhoso e, diga-se de passagem, já para 2014, vereador Novinho Brasil, será um dos orçamentos mais altos que vai vir para essa cidade, para uma secretaria. Enquanto saúde, nós vamos ter redução. Saúde, vereador Lamé, vai ter uma redução. O esporte vai ter uma redução. E o trânsito vai ter um aumento. Isso é um absurdo, senhor presidente. Mas o Ari disse que depois vai me mostrar outros números, eu confio no Ari. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, eu sou líder do PSDB. Eu tenho uma preocupação muito grande com o que acontece na cidade. Eu gostaria de perguntar para o senhor sabe se as eleições do Partido dos Trabalhadores do PT já ocorreram? Ou se é hoje as eleições, senhor presidente? Não tenho conhecimento, vereador, até porque pertenço a outro partido. Senhor presidente, posso completar minha questão de ordem? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou meio assustado aqui, senhor presidente. Eu pensei que a eleição era hoje, porque eu não estou vendo nenhum vereador do PT. Aliás, estou vendo a dona Maria só, senhor presidente. Né? A dona Maria está aqui. Desculpa, eu falei nenhum, mas dona Maria, com todo respeito. Eu não tinha visto a senhora que está aqui embaixo, né? Então, senhor presidente, o que aconteceu, será, senhor presidente? É uma reunião secreta do PT, senhor presidente? Alguma manobra? Eu estou preocupado aqui, senhor presidente. Essa manobra eu nunca tinha visto nessa casa, senhor presidente. De repente todo mundo tomou Doril, senhor presidente. E sumiu. É greve? É greve. Me falaram aqui que é greve. Então, senhor presidente, realmente a coisa não anda boa no Partido dos Trabalhadores de Administração, senhor presidente. Para concluir, eu tenho certeza que algo me diz que é algo relacionado ao transporte, senhor presidente. Obrigado. Pedido número 5733/13, de autoria do vereador Dr. Lars Sandes, que solicita informações referentes à instalação de redutores de velocidade no município de Guarulhos. Em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões, contrários se manifestem. Pela ordem. Pela ordem, vereador Guti. Consignar meu voto contrário. Voto contrário, vereador Guti. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan. Consignar meu voto contrário. Vereador Gilvan vota contra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Meu voto contrário. Voto contrário, vereador Romildo. Pela ordem, vereador Lars Sandes. Para justificar o voto. Para justificar o voto. Eu aceito o pedido, comunique-se. Com a palavra, vereador Dr. Lars Sandes, para justificar o voto. Eu sigo a favorável ao voto. No entanto, tem que se chamar a atenção que, conforme cópia do ofício que foi me entregue, foram 10 pedidos de prorrogação. No início da legislatura, a gente chegou a ver 1, 2, 3, nós já estamos em 10. Eu acho que nós precisamos conversar com o governo, que de fato precisa mais seriedade com a casa. Nós, vereadores, precisamos que tenha responsabilidade. Se nós, regimentalmente, temos prazo para apresentar uma emenda, quando trata-se de projeto de lei voltado para o direito tributário, de alguma natureza, eu acho que o governo precisa ter mais seriedade. Tem esse que eu estou justificando o voto, o pedido de prorrogação não está justificado. Por que está pedindo? O fundamento. É muito comum se pedir prorrogação de prazo, como já usei da fala aqui em oportunidade anterior, quando se trata de um procedimento judicial. E é justificado, e não ocorre a justificativa. Isso fica muito vago para a gente. Eu acho que tem que ter mais conteúdo. São 10. Daqui a pouco nós vamos estar fazendo o uso de todo o grande expediente somente para discutir prorrogação de prazo. Quem perde com isso não é nós. Quem perde com isso é a cidade, porque nós temos assunto muito mais importante para ser votado. O município tem uma quantidade de servidores, penso eu, suficiente para trabalhar em cima disso, seja dentro do horário normal ou se virar nos 30, desculpe a expressão, mas para realmente atender dentro do prazo que o regimento impõe. Então, eu acho que nós temos que cobrar do governo, dos respectivos secretários, mais responsabilidade. Pedido pela ordem, vereador Guti. Com a palavra.
Justifico o meu voto novamente contrário a essa prorrogação de prazo, simplesmente haja vista do que o vereador Sandes já falou. Eu acho temerário para essa casa. Como eu disse na outra fala, não é um projeto, ele não fez um requerimento, na verdade, que precisa reunir milhões de informações. Não, requerimento simples, sobre taxão, coisa simples, fácil. Agora eu pergunto, eu não tenho esse dado, e o vereador que o tiver, por favor, quantos funcionários existem na Secretaria de Trânsito e Transporte? Quantos? E nenhum consegue responder um simples requerimento de taxão? É brincadeira. E eu não sei, presidente, eu gostaria que, após a minha fala, se possível, o senhor nos falasse quantas prorrogações de prazo só da Secretaria de Trânsito e Transporte temos para hoje. Por quê? Aquela secretaria enorme, com muitos funcionários, não conseguem responder requerimentos simples. O que eles vão responder então? Porque para falar do trânsito na cidade a gente não precisa falar, né? Quem vive na cidade sabe o que está acontecendo aqui no trânsito. Quem pega ônibus sabe o que está acontecendo. Não preciso falar mais. Agora, é temerário sim. Os vereadores, tanto da base quanto da oposição, devem se reunir, se possível se reunir com o senhor prefeito desse município, para saber o que está acontecendo. Se são problemas pontuais de uma ou outra secretaria, ou é problema do município inteiro, que falta competência para responder requerimentos básicos de vereador. O que é isso? O que está acontecendo? É incompetência ou é retaliação a todos os vereadores? Porque, mais uma vez, vereador de base. Sem contar que aqui, com exceção de 2 vereadores, que chegou outro vereador, nenhum vereador do Partido dos Trabalhadores está na casa. É uma reunião secreta, onde a base que dá sustentação ao governo, que dá legitimidade, que faz os atos avançarem, não foi convidada, né? Então, até os vereadores da base têm que começar a pensar, até que ponto vocês são benquistos? Só na hora que precisa? O que está acontecendo? Então, eu mais uma vez sugiro que se converse a casa, todos os vereadores, para saber o que está acontecendo. Nós não somos extensão do Paço Municipal. Somos vereadores e temos o dever constitucional de trabalhar, de investigar e de legislar. Não devemos ser pautados pelo Executivo, de forma alguma, hipótese nenhuma. Encerro dizendo, senhor presidente, que se a prefeitura, como bem disse o vereador Laércio Sandes, não está conseguindo responder no prazo correto, apesar de ser da própria lei orgânica essa extensão de prazo, mas como já disse, para casos específicos que demandem muito tempo para a resposta. Agora, teremos que votar o orçamento para o ano que vem. O orçamento está aí, estamos estudando. E se os vereadores se reúnem e não chegam a conclusão nenhuma? Vamos pedir prorrogação de prazo? Se virar o ano, não adianta mais votar. Aí a cidade vai ter que trabalhar com o orçamento desse ano. Ano que vem ela vai ter que trabalhar com o orçamento desse ano. E o prejuízo para os cofres públicos? E o prejuízo para o munícipe? Então aqui a gente não está falando de retaliação, estamos falando de realmente trabalhar para uma cidade muito mais justa e melhor. Mas o orçamento, esse sim é complicado, esse sim tem que ser analisado ipsis literis, esse sim tem que saber aonde cada centavo vai ser empregado ano que vem. Pode ser que não consigamos votar ele até o final desse ano, e aí vai ser muito ruim para a cidade. Então, vereadores da base, vereadores da oposição, vereadores independentes,
Vamos se reunir, vamos ver o que realmente está acontecendo. Essa casa não pode ficar à mercê de nenhum poder. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan Passos. Para justificar o voto, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez quero parabenizar ao vereador Dr. Laércio Sandes pela sua iniciativa. Estamos aqui com este processo em mãos de alguns requerimentos que o mesmo fez, e todos para a Secretaria de Trânsito, inclusive da Avenida Júlio Prestes, aonde esse vereador reside. A gente vê a preocupação que o vereador Dr. Laércio tem. Procurado por vários munícipes, pedindo informações, pedindo instalações, ou quando vai ter uma instalação, por exemplo, de redutor de velocidade. Algo que a gente vê os acidentes, a gente vê como é ruim o asfalto das ruas da nossa cidade, enfim. E mais uma vez um vereador que vem aqui trabalhar, um vereador que precisa dar informações ao seu eleitor, como foi o caso do vereador Heleno, vereador Gileno, já teve, vereador Toninho, vereador pastor João Barbosa, vereador Daniel Soares, vereador Mato Grosso, enfim. Praticamente todos os vereadores, independente, vereador Novinho Brasil, ser da base, vereador pastor Anistaldo, ou ser de oposição, o tratamento, vereador Guti, é o mesmo. É o mesmo. Eu acho até que como oposição, nós temos que nos enquadrar e ficar na nossa, faz parte. Mas a base, quando é para votar algo de interesse, base, vota, vamos deliberar, vamos fazer comissões, faz reuniões extraordinárias, suspende a sessão por 10 minutos, vai para cá, para evitar CEI, etc. Aí a base funciona, aí a base é respeitada, passou os interesses, a base está aqui, tem que trabalhar, tem que dar informações aos seus eleitores, aqueles que confiaram o seu voto. O tratamento não podemos admitir que principalmente a Secretaria de Trânsito, o secretário de Trânsito, continue, vereadora Dona Edna, tratando esta casa do jeito que tem tratado. Tenho certeza que Vossa Excelência, que estará aqui por alguns dias, vai fazer vários requerimentos e talvez vai ver todos os seus requerimentos parados nesta casa. Isto é um absurdo, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Ramildo Santos. Senhor presidente, eu queria justificar o voto. Com a palavra. Senhor presidente, queria justificar o voto do processo 5733/2013, onde pede prorrogação do Dr. Laércio Sandes. Esse requerimento, essas informações, como o Dr. Laércio Sandes disse aqui anteriormente, é um absurdo, senhor presidente. Realmente o prefeito, como eu disse já anteriormente em outra justificativa de prorrogação, eu não estou entendendo o que está acontecendo, vereador Gilvan, com a prefeitura. Eu não tenho o número exato, mas eu acredito que seja 6 mil comissionados. 6 mil comissionados e não tem capacidade ou não direcionam alguns comissionados para poder ajudar o CIAL a dar as respostas para essa casa. Essa casa não pode deixar passar. Infelizmente, nós somos 4 vereadores que votamos contrário, né? Não estou aqui criticando nenhum vereador, porque cada um tem a sua visão, o seu interesse, a sua posição, mas como é uma casa aqui democrática, nós podemos utilizar a tribuna dentro do regimento interno, então vamos fazer isso, né? Para o público que nos assiste, né, em casa ou pela internet. Aliás, acho que nem assiste mais em casa, que até o Canal 12 já caiu, né, senhor presidente? O Canal 12 está fora do ar. Mas vamos continuar aqui mostrando e falando todos as demandas que não são atendidas pela prefeitura.
Não é possível que o secretário não consiga responder um requerimento. Se ele, doutor Laércio Sandes, não consegue responder os nossos questionamentos, como que ele vai executar os questionamentos? Aí me preocupa mais ainda, que para dar uma resposta, lá nós temos que em cada secretaria, né, pastor Daniel, um secretário adjunto, um diretor, um chefe e mais vários operadores, vários assistentes, vários funcionários por secretaria. Agora, como que as secretarias não conseguem se organizar, não conseguem pegar os documentos, se articular e assim nos passar a resposta? Fica difícil, senhor presidente, essa casa trabalhar, porque quando nós entramos com o requerimento, não é porque simplesmente nós entramos com o requerimento, queremos que a prefeitura vá lá e dê uma resposta para a gente poder dar para a população. Já aconteceu o caso, senhor presidente, que se eu entrasse com o requerimento e o requerimento demorasse, eu não conseguiria dar o flagrante como eu dei na Secretaria de Educação, onde tinha 400 quilos de salsicha e almôndega vencida, senhor presidente, e levei funcionários presos lá, senhor presidente. O negócio lá era podre mesmo, senhor presidente. Podre. O cheiro era horrível, senhor presidente. Escondido no vereador Heleno, no galpão da educação. Galpão esse que ainda continua sendo, né, coordenado pelo professor Moacir, e se eu não me engano, até a chefe do galpão continua lá e os seus diretores. Então, os requerimentos são essenciais para que a gente saiba como que está andando a nota fiscal, onde está dando produtos, se o valor foi empenhado, se não foi empenhado, se foi pago, se não foi pago, se teve licitação, se foi carta convite, se foi uma proposta aberta. O que precisa é agilidade. Essa casa já não tem ferramenta suficiente para investigar tudo o que acontece numa cidade com 347 quilômetros, com 34 secretarias, com coordenadorias, com algumas outras repartições que a gente tem aí, como a Proguaru, que tem no Tabuão, tem em Bom Sucesso, tem no Pimentas, tem em vários lugares. Então, com um veículo, que aqui a maioria dos vereadores só tem um veículo para fazer esse trabalho, que é o veículo oficial do vereador. O Uno, eu acredito que 10 ou 11 vereadores têm. Então, vereador Guti, o que acontece? Os assessores acabam gastando gasolina, né, e o vereador, para poder investigar, para poder fiscalizar, para poder visitar esses órgãos, para ver se está tudo de acordo. Então é difícil para nós aqui, né, ficar prorrogando cada vez mais esses requerimentos e não ter essa resposta. Quando a resposta chegar, né, o vereador Geraldo Celestino já falou isso várias vezes aqui, né, nosso líder da oposição. Eles já consertaram tudo que tinha de errado, já arrumaram o vereador Guti, né, aí já mudou tudo. Quer dizer, então não dá, né? Então a prefeitura, ela tem que se organizar, gasta milhões com o sistema de informática, gasta milhões com várias situações. Então a gente não pode deixar de maneira alguma ficar nessa posição, nessa situação. O que nós temos que fazer como da oposição, nós estamos fazendo, cobrando, reivindicando e falando que está de errado, senhor presidente. E, pelo que me consta, aqui até o doutor Laércio Sandes, que é o vereador que faz parte do governo, mas aqui a maioria das informações dele são de redutor de velocidade. E ele está preocupado, sim, com esses redutores, o que acontece com os redutores de velocidade. Porque, na realidade, o que nós temos que fazer é fiscalizar. Fiscalizar, e a população nos cobra, porque acidentes acontecem, e os redutores de velocidade são importantíssimos, porque hoje, infelizmente, a gente vê na televisão, todos os dias, acidentes com pessoas que acabam ingerindo bebida alcoólica e levando vidas, como foi o caso do último, tirando racha, onde morreram 6 pessoas. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vamos, como a vereadora Edna, primeiro dia. Pela ordem, vereadora Edna. Nesta ocasião, presidente, não A senhora vai falar pelo artigo 151, com a palavra. Tá bom. Não poderia deixar, né, de agradecer o líder da bancada do PT do B, o vereador Lamé, e desejar uma boa recuperação para a vereadora Verinha. E também dizer
Parabenizar o secretário, o presidente do partido, Rabi Khalil, pelo trabalho que está sendo feito na Secretaria de Trabalho. Muito obrigado, tá, presidente? Obrigado, Vilamé. Registrado, vereadora Edna. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Heleno Metalúrgico. Pelo artigo 151. A palavra. Presidente, estou vendo aqui na casa o baixo número de vereadores, mas antes de eu pedir o voto pelo painel, gostaria que fosse pelo painel, eu quero deixar aqui a indignação minha, a falta de respeito que houve aqui. Por que eu falo isso? Na hora de se votar projeto do governo, fica titi por titi na bancada dos vereadores aqui. Agora, na hora de sair a bancada em si, não vai na mesa conversar com os vereadores para saber o que está acontecendo. Então nós temos que se dignar sim. Se nós somos base aliada do governo, tem que ter o respeito. Quando precisa de nós, chama no paço municipal. Aí chega aqui, todo mundo sai sem dar satisfação? Não! Eu sou da base aliada, sou do PDT, mas tenho a minha independência também. Na hora que tiver que falar. Pera lá. Aqui é de primeiro mandato, mas não é besta não. Aqui tem entendimento no movimento sindical há 12 anos. E administrei há 8. A política nós também fazemos lá. É sindical, mas vai em contrapartidária também. Agora, não estou aqui para ficar à mercê de ninguém não. Porque o que eu tenho que dar resultado é para quem me elegeu, para os munícipes da cidade. Não ficar me curvando a nenhum partido. Eu gostaria do voto eletrônico, presidente. Vendo visualmente que não há número para prosseguir essa presente sessão, dou por encerrada a presente sessão. Muito bem, depois de pouco mais de 1h30 de sessão, encerrada a 61ª sessão ordinária, que acabou não havendo quórum para continuidade. Os vereadores discutiram aí na primeira parte, principalmente depois que entrou no grande expediente, muito sobre os requerimentos, os pedidos de prorrogação de prazo para resposta aos requerimentos vindos do Executivo. Portanto, essas discussões foram feitas e acabaram tomando conta do grande expediente. Houve um pequeno expediente, houve um inscrito na tribuna livre, mas o grande expediente acabou sendo aí tomado por discussões acerca, portanto, do pedido de prorrogação de prazo, as respostas aos requerimentos vindos do Executivo. Também a gente tem que registrar aqui a presença dos peroeiros que hoje ocuparam aqui a parte do público do plenário, se fizeram presentes também aí com pedidos, com manifestações, principalmente no setor de transportes que dominou essas discussões dos pedidos aí de prorrogação de prazos dos requerimentos vindos do Executivo, a gente repete. Então, sessão, portanto, de número 61 encerrada. Convido a você a continuar
continuar na programação da TV Câmara Guarulhos e convidar você para amanhã assistir ao Câmara em Pauta, sempre inédito, 15 para as 2 da tarde. Vai falar sobre a Agende, a Agência de Desenvolvimento Econômico da cidade de Guarulhos. Um programa aí para você entender um pouco mais da economia, da tecnologia aqui da cidade de Guarulhos. Então, convite feito para você, encontro marcado com você amanhã a partir de 15 para as 2 da tarde. Por hoje a gente fica por aqui, mas continue na programação da TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.